Você tá precisando entender o que que é farmacocinética e não sabe nada? Bom, você está no lugar certo, eu sou Vinícius Ferreira. Você vai aprender agora tudo sobre em relação à farmacocinética, a absorção, a forma como ela é distribuída pelo corpo, tudo. E depois a gente vai ver sobre os medicamentos similar, genéricos e os medicamentos de referência, tá? Curta, se inscreva. Eu sou Vinícius Ferreira, foi aprovado em diversos federais de medicina e estou aqui como professor, ok? Eu vou compartilhar a tela aqui. Antes de explicar o que é farmacocinética, é importante a gente definir certos conceitos, ok? Então, vamos começar com o que é um princípio ativo, tá? Você provavelmente já ouviu falar sobre princípio ativo. E ela é justamente o que vai dar a característica ao fármaco, tá? Então ela é o componente principal do fármaco, ok? E ela é o que vai gerar uma resposta no nosso corpo, tá? O que seria chamado de uma resposta terapêutica. O que é uma resposta terapêutica? É uma resposta que vai gerar certos efeitos no nosso corpo, na nossa biologia, vai justamente amenizar algum dano que a gente está tendo, alguma doença, tá? Então é isso o que seria um princípio ativo, tá? Perfeito. Qual que é a importância da gente saber o que é um princípio ativo? Para justamente entender a função de um fármaco, certo? Então o fármaco ele vai ter um princípio ativo, que é uma base, uma substância principal que vai ser usada como base para uma mudança no nosso corpo, ok? É importante a gente definir então o que é a farmacocinética, tá? Essa parte cinética, tá? Ela vem justamente de movimento, tá? Então, cinético, sempre quando a gente tem algo que é cinético, é algo que envolve movimento. Então, seria algo relacionado ao movimento do fármaco, tá? E movimento em relação ao que? Ao nosso corpo, tá? Então, quando a gente engole algum comprimido, algum fármaco, a gente vai ver como que ela vai se comportar dentro do nosso corpo, tá? Ela começa com 4 etapas, tá? Então, a primeira etapa é a absorção desse fármaco. A gente vai ter a distribuição desse fármaco. A gente vai ter como terceira etapa a sua metabolização. E por último, a sua excreção, tá? Excreção. É importante a gente definir dois aspectos principais que a gente vai ver em aulas futuras, que é a absorção e distribuição. A absorção e distribuição vão depender do local de administração dos remédios, tá? Então, se eu tenho uma via oral, a absorção vai ser diferente do que de uma via intravenosa, tá? E uma via intravenosa, por exemplo, vai ter uma resposta mais rápida no nosso corpo, ok? Só que a gente vai ver isso em aulas mais futuras, tá? É importante a gente definir o conceito de cada etapa, tá? Então vamos começar com a absorção. A absorção vai ser a transferência, tá? A transferência do fármaco ou do princípio ativo, tá? Do princípio ativo. Lembrando, o que é princípio ativo? Repetindo, é a base do nosso remédio, do nosso fármaco, tá? Ela que vai dar a característica terapêutica, né? Vai gerar uma mudança no nosso corpo que vai fazer com que a gente se cure de alguma doença, que a gente diminua a dor, essas coisas, tá? Então, a transferência do princípio ativo da onde? Do local de administração, tá? Então, é do local de administração
de administração para o plasma. O que seria o plasma? A nossa corrente sanguínea, tá? Então, corrente sanguínea. Vamos botar em termos práticos que vamos botar, por exemplo, botar a via oral, tá? A via oral ela é o que? É um local de administração, tá? A gente vai ter uma aula futura falando das vias de administração. Só que é importante dizer que agora é o que? Que a via oral é um local de administração, tá? Vocês concordam comigo que para ele surtir efeito no nosso corpo, ele precisa estar onde? Na nossa célula, certo? Só que como que ela chega nas nossas células? Por meio da corrente sanguínea. Então a gente vai ter do local de administração o fármaco indo para a nossa corrente sanguínea. E lá na corrente sanguínea a gente vai ter o que? A distribuição desse fármaco. E aí a gente vai ter a ação desse fármaco nas nossas células, tá? Essa é a base clara, normal. Tá? Então a absorção é transferência do princípio ativo do local de administração para o plasma, que seria a corrente sanguínea. É um plot que eu já vou dar, é o que? Que a via intravenosa, o que é a via intravenosa? É quando eu dou a medicação direto nas nossas veias, tá? A veia, ela não é uma corrente sanguínea, então eu não vou ter transferência nesse caso, porque o próprio local de administração, que é nesse caso, o local de administração, que é nesse caso a própria corrente sanguínea, então nesse caso a absorção na via intravenosa é inexistente. Eu não tenho absorção na via intravenosa, tá? Essa pode ser uma pegadinha em prova, tá? Então, na absorção não há absorção na via intravenosa, por justamente o local de administração da via intravenosa ser justamente a corrente sanguínea, tá? Perfeito? Então a absorção foi definida aqui. E lembrando que eu falei no início da aula, ela vai ser justamente o que? Dependente da forma de administração, né? Então, se eu tenho uma via oral, eu vou ter uma diferente absorção. E se eu tenho, por exemplo, uma via intravenosa, eu não vou ter a absorção nesse caso, beleza? Em relação à distribuição, é justamente esse fármaco, esse princípio ativo, se distribuindo durante o nosso corpo inteiro, tá? Então, ele foi absorvido, tá? Ele foi absorvido, ou seja, ele está na nossa corrente sanguínea e agora ele vai se distribuir nas nossas células, ele vai para os nossos tecidos, ele vai aonde ele precisa agir, beleza? Metabolização. A metabolização, ela vai ter duas fases, tá? A primeira fase é a de modificação, tá? E a segunda fase é a fase de conjugação. Porque o que acontece? O nosso corpo ele consegue excretar substâncias quando elas são hidrossolúveis, tá? O que seria uma substância hidrossolúvel? É uma substância que tem afinidade com a água, tá? Então, por exemplo, qual que é uma forma de excreção que é importante no nosso corpo? A urina, né? A gente urina e por meio da água a gente consegue excretar substâncias tóxicas, coisas que não são mais metabolizáveis, tá? O ponto é que nessa metabolização a gente vai transformar substâncias lipossolúveis em hidrossolúveis, tá? Hidrossolúveis. Então, esse é o princípio base da metabolização. A metabolização ela costuma ocorrer no fígado, tá? Então, o nosso fígado vai ter esse papel fundamental de transformar substâncias lipossolúveis, que são o quê? Substâncias que têm uma alta afinidade à gordura, ao que é gorduroso, porque perceba que a gordura ela não tem afinidade com a água, tá? Elas não se ligam, a água e a gordura, certo? Porque elas são
elas têm pouca afinidade. Então, substâncias que têm alta afinidade à gordura vão ter baixa afinidade com a água. E substâncias que têm alta afinidade com a água, ou seja, são hidrossolúveis, elas vão ter baixa lipossolubilidade, tá? Isso aí é um conceito básico, tá? Que a gente precisa ter. Então, por que é importante eu estar falando sobre essa questão de lipossolúvel se transformar em hidrossolúvel? Que grande parte do nosso fármaco, eles são lipossolúveis, tá? Por que isso? Primeiro, com uma característica que eu acabei de falar, que o que? O nosso corpo tende a excretar substâncias hidrossolúveis. Então vocês concordam comigo que se eu tenho um fármaco, um princípio ativo que é hidrossolúvel, é bem possível que ele seja com maior tendência excretado, certo? Por nossa urina, por exemplo. Então é importante que, primeiro ponto, que a gente tenha uma substância que seja lipossolúvel, porque eu vou ter uma baixa excreção dele, tá? De imediato. Nosso corpo vai precisar fazer a metabolização, que é o processo de modificação e conjugação, para justamente transformar em uma substância hidrossolúvel. E transformando em um processo de a substância hidrossolúvel, eu consigo fazer a sua excreção, beleza? Tá. Mas qual que é o segundo aspecto que é importante que ele seja lipossolúvel? Que as nossas células, tá? Eu tenho uma célula aqui, certo? O que eu falei? Que é pra gente ter o efeito do nosso fármaco, ele precisa entrar nas nossas células, beleza? Só que a nossa célula tem justamente o que? Uma membrana, certo? Só que essa membrana, qual que é a característica dela? Que ela é lipossolúvel, tá? Isso quer dizer o quê? Que se eu tenho uma substância, certo? Vamos supor que essa bolinha vermelha é uma substância. Se essa substância ela for hidrossolúvel, ou seja, ela tem afinidade com a água, ela vai ter uma dificuldade em entrar na membrana da célula, tá? Por quê? Porque a célula é justamente lipossolúvel, tá? Então, se ela é lipossolúvel e essa bolinha vermelha, que seria o fármaco, fosse hidrossolúvel, a gente não teria a capacidade dela de atravessar a membrana da célula, tá? Então, o que eu preciso que ela seja? Eu preciso que ela seja lipossolúvel, esse fármaco, para que ela consiga justamente o que? Entrar na célula, tá? E dentro da célula fazer o efeito dela, né? A mudança biológica. Perfeito? Então, são essas duas características que eu preciso do fármaco. Que ela seja lipossolúvel, para que eu não tenha uma maior tendência de excreção e que eu não tenha o que? A impossibilidade dela de atravessar a membrana da célula, tá? Porque para ela conseguir entrar na célula, ela precisa ser lipossolúvel por conta da membrana ser lipossolúvel, beleza? Entrando um pouco sobre essa questão da metabolização, o que acontece? Esse processo de modificação e conjugação, eles são justamente o quê? Fazer com que essa substância lipossolúvel se torne hidrossolúvel. Então, na modificação, eu vou colocar um grupo, que é o álcool, que é o OH, que aí vai ser um grupo polar. Grupos polares têm maior afinidade com a água, então fazem com que ela seja mais hidrossolúvel. E conjugação é justamente a segunda etapa, que é a etapa final, em que eu transformo esse grupamento apolar, que tem esse grupo polar, em algo totalmente hidrossolúvel, beleza? Então esse é o princípio básico, tá? Da farmacocinética: a absorção, distribuição, metabolização e excreção. A absorção é a transferência do princípio ativo do local da via de administração para o plasma, ou seja, para a corrente sanguínea. Eu vou ter a distribuição desse fármaco do sangue para as nossas células, tecidos e órgãos, tá? Que aqui é onde vai justamente ter o efeito do fármaco, tá? Eu vou ter o processo de metabolização, por quê? Porque grande parte dos nossos remédios são lipossolúveis, tá? Por justamente esses dois efeitos. Primeiro, que tem uma menor excreção desse fármaco, e a segunda é que o quê? Que ele consegue ter uma maior capacidade de entrar nas nossas células, tá? Porque a nossa célula tem uma membrana lipossolúvel, tá? Então, se ela tem uma membrana lipossolúvel, ela permite a entrada de substâncias lipossolúveis, beleza?
E por fim eu vou ter a excreção, tá? Que aí é por meio do nosso sistema excretório, né? A urina, as fezes, a nossa expiração, né? E assim a gente define uma sigla, tá? Da farmacocinética, que é justamente a ADME, né? Absorção, distribuição, metabolização e excreção, beleza? Agora a gente vai definir certos pontos, tá? Que é em relação ao fármaco, que é sobre potência, tá? E eficácia versus eficácia. Muitas pessoas podem achar que é a mesma coisa, só que não são, tá? A questão é que a potência, tá? A potência, ela está relacionada com a dosagem do fármaco, tá? Então, a dosagem, dependendo da dosagem, eu consigo surtir um efeito, tá? O que o nosso remédio busca? O maior efeito, né? O efeito máximo. A resposta esperada. O que é a resposta esperada? Se eu tô com dor, por exemplo, eu vou tomar um remédio para dor. Qual que é o efeito esperado? O que eu espero é que eu não tenha mais dor após tomar esse remédio, né? Que é para parar a dor, certo? A potência vai ser justamente a quantidade, a dosagem que eu preciso tomar para que eu pare de ter a dor, ou que pelo menos eu tenha o efeito máximo. Vamos supor que eu tenho um remédio que diminua a dor, só que ele não consegue diminuir a dor em 100%, ele diminui a dor em 80%, tá? Qual que é o efeito máximo dele? Reduzir a dor em 80%. Então, qual que é a dor? Eu preciso de uma dosagem certa, certo? Que faça com que eu tenha o seu efeito máximo, que são os 80%, tá? Então a potência depende justamente da dosagem. E a eficácia, tá? A eficácia é justamente o quão bom o medicamento é para surtir esse efeito esperado, tá? Então ele depende da capacidade do fármaco. É a capacidade do fármaco de gerar o efeito esperado ou resposta, né? Resposta esperada. Beleza, Vinícius. Eu tô entendendo mais ou menos o que você quer dizer. Vamos pôr em termos práticos. Vamos supor que eu tenha um remédio X, tá? E um outro remédio chamado Y, certo? Vamos supor que tanto o remédio X quanto o remédio Y sejam para diminuir a dor, certo? Vamos supor que eu tô com uma dor na mão, certo? E eu quero reduzir essa dor na mão em 100%. O remédio X, ele tem essa capacidade de reduzir em 100% a minha dor, tá? E o remédio Y, ele vai ter uma capacidade de reduzir a minha dor em 80%, tá? Qual que é o remédio mais eficaz nesse caso? É justamente o remédio X. Por quê? Porque ele tem um maior efeito esperado, tá? Ele tem o fármaco X, ele tem uma maior capacidade de gerar o que eu quero, que é justamente o que? A inibição da dor, beleza? Isso quer dizer que eles têm a mesma potência? Ah, o X ele é mais potente? Não consigo afirmar isso, porque a potência ela não está no seu efeito esperado em si, ele está na dosagem, tá? Então se esse remédio X eu precisei tomar 200 miligramas desse remédio e o remédio Y eu precisei tomar só 10 miligramas, quer dizer que o que? Que o Y ele tem uma maior potência, tá? Por quê? Porque eu preciso de uma menor dosagem para ele atingir o que? O efeito esperado, que é os 80%. Tá? Isso quer dizer que ele é mais eficaz? Não, quer dizer que ele só tem uma maior potência. Quem tem a maior eficácia é justamente o X, certo?
Um outro exemplo, tá? Vou apagar aqui. Vamos supor que o X ele tenha um efeito esperado de dor em 100%. Ou seja, ele reduz a minha dor em 100%, tá? E o remédio Y, ele também reduz minha dor em 100%. Nossa, Vinícius, então ambos vão ter o mesmo efeito esperado? Sim, tá? Então ambos os remédios têm a capacidade de gerar o efeito esperado, que é o quê? É a inibição da dor em 100%. Isso quer dizer que o quê? Eles têm a mesma eficácia, tá? Então a eficácia dos dois são iguais. Porque ambos conseguem inibir 100% da dor, tá? Então ambos têm o mesmo efeito esperado. Só que o remédio X, para eu conseguir atingir esse 100%, eu preciso tomar 50 miligramas do fármaco X. E para eu atingir 100% do fármaco Y, eu preciso tomar 100 miligramas, tá? Qual que vai ter a maior potência? Quem tem a maior potência é justamente o X. Porque eu preciso de uma menor dosagem dele e eu consigo atingir o efeito máximo, o efeito esperado que eu quero, que é o 100% da dor inibida, tá? Já o Y, eu preciso de uma maior dosagem para alcançar o efeito esperado. Isso quer dizer que que a potência do Y, ela é menor que a potência do X. Só que eles vão ter a mesma eficácia, tá? Então, se o remédio X para o inibidor eu preciso tomar 50 miligramas e o remédio Y para o inibidor eu preciso de 100 miligramas, eu pergunto para vocês qual que é a eficácia, quem tem a maior eficácia, você vai ter que responder que o quê? Que ambos vão ter a mesma eficácia. Por quê? Porque ambos geraram o mesmo efeito, tá? O mesmo efeito esperado. O que mudou foi o que? A dosagem deles. Então o que vai mudar nesse caso é a potência, tá? O X aí vai ser mais potente que o Y, tá? Eu trouxe esse gráfico aqui para justamente mostrar que a dosagem ela pode ter um nível terapêutico, só que ele em excesso pode causar em nível tóxico, tá? Então esse VO é a via oral, tá? Então esse gráfico está mostrando um medicamento da via oral. Aqui no eixo X eu tenho tempo e aqui a concentração plasmática, tá? Então vamos supor que eu tomei 100 miligramas de um remédio na via oral, tá? E esse remédio, ele teve um comportamento de acordo com o tempo, em que eu atingi o quê? Nesse intervalo de tempo aqui, certo? Vocês estão vendo? Nesse intervalo de tempo, eu atingi o meu efeito terapêutico, tá? Só que, bom, ao invés de 100 miligramas que eu tomei, vamos supor que eu tomei 200 miligramas, tá? Isso vai fazer com que o quê? Que o gráfico dessa imagem aumente, tá? Então pode ser que o quê? Que o nível de dosagem de concentração plasmática, o que é a concentração plasmática? É a concentração do fármaco no sangue, tá? Então, se a concentração do fármaco está acima do nível terapêutico, ele costuma ser o quê? Tóxico, tá? Subótimo, quer dizer o quê? Que ele não está atingindo o efeito esperado que eu quero, tá? Então, justamente de acordo com a concentração plasmática, eu tenho um efeito terapêutico, subótimo ou tóxico, tá? E isso vai depender justamente da potência, tá? Então, se eu tenho aqui, se eu sei que o meu remédio X ele é mais potente, faz sentido eu medicar a mesma quantidade de X e Y. Faz sentido você chegar no meu consultório e você falar, eu tô com dor, certo? Na mão. Eu preciso inibir essa dor. Eu sei que o remédio X ele tem uma maior potência. Faz sentido eu medicar 100 miligramas de remédio X e 100 miligramas de remédio Y, tá? Ambos sendo um remédio tem a mesma eficácia, tá? O que vai mudar é a potência. Faz sentido? Não faz. Por quê? Porque o medicamento X, ele obviamente vai precisar de uma dosagem menor, já que ele tem uma maior potência, tá? Então, se eu acabar medicando, se por exemplo, o ideal do medicamento Y for 100 mg, certo? Para você diminuir a dor. Só que eu vou e falo que o X, você também precisa tomar 100 mg, sendo que ele tem uma maior potência. Vocês concordam comigo que o risco de se tornar tóxico é algo bem maior, tá?
Então é essa a importância, tá? A diferença entre potência e eficácia, beleza? Continuando aqui, a gente vai falar agora dos fatores que interferem na absorção, tá? Fatores que interferem a absorção. Perfeito? Lembrando, o que é absorção? É justamente a transferência do fármaco do seu local de administração para a corrente sanguínea, tá? Então, fatores que interferem a absorção. Porque vocês concordam comigo que a absorção ela vai depender de pessoa para pessoa, né? Eu posso ter uma pessoa que, por exemplo, tem certos danos no intestino, certo? Se essa pessoa apresenta uma inflamação no intestino, vocês concordam comigo que a absorção dela vai ser prejudicada, certo? Porque é o nosso intestino é que faz a absorção do corpo, tá? Então, se ela tem um intestino prejudicado, obviamente a absorção dela vai ser menor. E é justamente isso que eu quero entrar, os fatores que justamente interferem na absorção. O primeiro fator que eu quero colocar é justamente a motilidade gastrointestinal. Tá? O que é motilidade? É movimento, tá? Então a gente vai ver no sistema digestório que o intestino meio que se contorce, certo? Seja uma contorção sequencial, seja em diferentes segmentos do nosso intestino, tá? Por quê? Porque o alimento que está no intestino ele precisa ser quebrado fisicamente para que a gente tenha uma maior absorção. E você concorda comigo que o alimento ele precisa o quê? Se locomover durante o intestino, certo? Para a gente conseguir depois excretar, beleza? Então, a motilidade, que é o movimento do intestino, pode mudar a absorção, tá? Movimento do intestino, pode ser o movimento do estômago, tá? Porque o que acontece? Um caso, por exemplo, o caso da diarreia, por exemplo. A gente vai ter casos de diarreia, que acontece? O corpo do paciente tem uma alta motilidade, tá? Então, no que o alimento entra no sistema digestório, o corpo já começa a expulsar ele rapidamente, tá? Então, não tem o processo de quebra, o processo de absorção. E aí a gente tem a rápida excreção do bolo alimentar. Isso quer dizer que o quê? Que eu não consegui ter a absorção. Você concorda comigo que eu preciso de um certo tempo do alimento dentro do nosso intestino, do estômago, para ser absorvido? Se eu tenho uma rápida movimentação do intestino que faz com que ele seja expulso do corpo mais rápido, que eu tenha uma maior excreção, certo? Eu vou ter uma diminuição da absorção, beleza? Segundo ponto que eu quero entrar é justamente no caso clínico, tá? Então, o exemplo que eu dei da inflamação no estômago também vai prejudicar a absorção, tá? Então, por exemplo, a pessoa tem uma inflamação no intestino, certo? Isso quer dizer que as células do intestino podem estar prejudicadas, podem estar morrendo, e isso vai o que? Justamente prejudicar a absorção, tá? Então, no caso da diarreia, por exemplo, também eu posso ter um quadro em que o que? Meu corpo não consegue absorver o alimento, né? Por conta de uma rápida movimentação, por conta de uma bactéria, certo? E isso faz com que eu tenha uma diminuição da absorção, beleza? E, por último, que eu vou falar é o pH, tá? O que acontece com o pH? Que o nosso corpo, o nosso remédio, eles são lipossolúveis, certo? Isso aí a gente comentou. O fármaco, ele costuma ser lipossolúvel. Isso quer dizer o quê? Que foi o que eu comentei. Ele tem uma maior afinidade com gorduras, coisas que são lipídicas, né? Por isso o nome, lipossolúvel. Acontece que certos fármacos,
eles podem ser tanto ácido fraco quanto base fraca, tá? Ah, não lembro o que é isso. Lembra que ácido são substâncias que têm a capacidade de liberar H+ no meio, tá? E bases são substâncias ou moléculas que têm a capacidade de o que? Liberar H-, OH- no ambiente, tá? Que estão inseridos, beleza? O que quer dizer essa parte fraca, certo? Ácido fraco e base fraca. Quer dizer que eles liberam pouco H+ e liberam pouco OH-, beleza? No meio. Beleza, só que no que isso é importante, tá? Que os fármacos, por terem esse caráter ácido fraco e base fraca, que eles podem ter a capacidade de justamente se separar em íons, tá? Então eles podem liberar íons H+ e OH-. E o que acontece? Os íons, eles têm uma forte característica de serem polar, tá? E se os íons são polar, eles vão ter uma alta afinidade com o meio, com coisas que são hidrossolúveis, tá? Então, se eles são hidrossolúveis, quer dizer que eles vão ser, eles não vão ser lipossolúveis, tá? Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho um fármaco que seja um ácido básico, tá? Um ácido fraco, beleza? O que acontece? Quer dizer que esse fármaco, ele tem a capacidade de separar, certo? E formar H+, beleza? O que é o R? É a cadeia, certo? Da molécula. E o H é justamente o hidrogênio separado. Você concorda comigo que eles são íons? Se eles forem separados, eles se transformam em íons, beleza? Se eles são íons, quer dizer que eles são o quê? Polar. E se eles são polar, quer dizer que eles são o quê? Hidrossolúveis, tá? Quer dizer que eles são hidrossolúveis. Se eles são hidrossolúveis, quer dizer que o quê? Que eles vão ter uma baixa afinidade com coisas que são lipídicas. Então, eles vão ter uma baixa afinidade com a membrana da célula. Lembra da membrana da célula que eu falei? A membrana da célula, ela não vai ter um caráter lipossolúvel, tá? Se a membrana tem um caráter lipossolúvel, quer dizer que íons vão ter uma dificuldade em passar para dentro das células, tá? Então vocês concordam comigo que se o fármaco ele se separar em íons, é prejudicial à absorção? Porque veja, se para que o fármaco seja absorvido, ele precisa ter a característica lipossolúvel, certo? Só que se ele tem o risco de se separar em íons, você concorda comigo que ele deixa de ser lipossolúvel e se transforma em algo hidrossolúvel? Isso faz com que ele perca essa capacidade de entrar na membrana da célula e assim surtir o seu efeito, beleza? Essa aí é um conceito básico que você precisa ter. Por quê? Porque esse processo de separação em íons que a gente pode ter do fármaco, ela pode ocorrer dependendo do seu meio, beleza? Então, quando eu tenho um ácido fraco, se eu tenho um meio em que ele está inserido, que é uma base, certo? Que é um meio alcalino, isso faz com que eu tenha uma tendência em transformar eles em íon, tá? Então, em meio alcalino, certo? Que é um meio que seja básico, fármacos que são ácidos fracos vão ter uma tendência de se ionizar, tá? E se ionizando, eles vão ser polar, certo? E vão ser hidrossolúveis e aí vão reduzir a sua capacidade de absorção, tá? Então vamos resumir, sintetizar o que eu acabei de falar. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenha uma substância básica, certo? Substância básica por quê? Porque tem esse OH que
Se ele virar um íon, certo? Se essa substância se dividir do R, ele vai formar o quê? O OH-, certo? Ou seja, ele vai ser uma base. Perfeito? Esse RH, esse R+, e esse OH- são o quê? Íons. Em que etapa que isso pode ocorrer? Tá? Em um meio ácido, tá? Então, em meio ácido, a base fraca vai ter essa capacidade de se ionizar, certo? Em R+, mais OH-, certo? E se eu tenho a formação de íons, eu tenho a mudança de lipossolúvel para hidrossolúvel. Ou seja, eu vou ter uma redução na absorção, beleza? Por que que isso é importante na medicina? Porque o nosso corpo, nosso sistema digestório, ele vai ter diferentes pHs, tá? Então, por exemplo, o nosso estômago, ele vai ter um pH menor que 7. Se ele tem um pH menor que 7, quer dizer que ele é o quê? Que ele é meio ácido, beleza? Meio ácido. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês concordam comigo que... Uma pergunta, na verdade. Fármacos que tem um caráter de ser base fraca, uma base fraca. Você acha que fármacos que são base fraca vão surtir efeito no estômago que tem um meio ácido? Sim ou não? Não. Por quê? Porque um fármaco que seja uma base fraca, ele vai em meio ácido, veja, em meio ácido, ele vai o quê? Se ionizar, certo? Então eu vou ter a separação do OH em OH- e o R em R+, e se transformando em íons, vão ser polar, e sendo polar, eles vão ter uma maior característica de ser hidrossolúveis. Portanto, eles não vão ter a capacidade de entrar na membrana da célula, e aí vão fazer com que sejam uma diminuição da absorção, tá? Colocando agora, se o fármaco for, por exemplo, um ácido fraco, beleza? Então, por exemplo, o pH do nosso intestino, ele é aproximadamente uns 8, tá? Isso quer dizer que ele é o que? Um meio alcalino, tá? Se ele é um meio alcalino, você acha que um fármaco que seja um ácido fraco, ele vai ter efeito no nosso intestino? Não. Por justamente o que eu falei. Vamos supor que eu tenha uma cadeia carbônica que seja chamada R, certo? E eu tenho um H. Ele, em meio alcalino, certo? Alcalino, que pode ser justamente nosso intestino, vai separar em R+, perdão, R-, certo? Cadeia carbônica vai ficar negativa. E o H+, certo? Eu vou ter a liberação do H+, em meio alcalino, se for um ácido fraco. Isso vai fazer com que o quê? Que ele se transforme em íons. E se transformando em íons, vão se tornar polar. Se tornando polar, vão ter um aumento na sua hidrossolubilidade. E aí, eles vão ter uma redução na lipossolubilidade, fazendo com que eles não consigam entrar na membrana da célula e fazer o efeito do fármaco esperado. Então, concluindo, se eu preciso colocar um medicamento no nosso estômago, certo? Um fármaco que tenha um efeito no nosso estômago, qual que é o que eu preciso escolher? Ele precisa ser um ácido fraco ou uma base fraca? Ó, o estômago, ele não é um meio ácido, então eu vou ter que ter um fármaco de caráter ácido. Eu preciso que esse fármaco seja um ácido fraco. Para quê? Para que ele, no meio ácido, não se transforme em íons, tá? Porque vamos supor que eu pegue um fármaco que seja básico, uma base fraca. Se ela é uma base fraca, ele meio ácido, ele não vai se ionizar. Se for um ácido fraco,
um ácido fraco, ele não vai se ionizar. Por quê? Porque ele só vai se ionizar se for um meio alcalino, ou seja, um meio básico, tá? O mesmo vale para o nosso intestino, que tem um pH 8. Ele não é um meio alcalino. Então, que tipo de fármaco que eu vou ter que colocar? Eu vou ter que colocar um fármaco que seja justamente uma base para aquele meio alcalino não seja o que? Ionizado, tá? Igual eu vou ter um fármaco que seja meio... Um fármaco que seja um ácido fraco se ionizando em meio alcalino, beleza? Então, são esses 3 critérios que vão interferir na absorção. Motilidade gastrointestinal, o caso clínico, certo? Se o paciente é doente, e o pH, beleza? Agora, eu vou falar, antes de falar de medicamentos, eu preciso falar da forma dos fármacos, tá? Então, formas farmacêuticas. O que acontece? O remédio que a gente toma, por exemplo, na via oral, ela é o que? É sólido, certo? Então, a gente vai ter 3 tipos de formas, tá? O meio sólido, líquido, ou ele pode ser semissólido. O que é uma forma sólida? É justamente fármacos que são cápsulas, tá? Que são cápsulas, pílulas, tá? Que mais? Cápsula, comprimidos, tá? Então, comprimidos. Beleza? Líquido, tá? Quando você era criança, não tomava remédio líquido, certo? Aquele remédio ruim, né? Que tem gosto de areia. Ela é uma forma de fármaco, certo? Uma forma líquida, tá? Então, eu posso ter soluções. Eu vou ter o xarope, tá? Então, o xarope, ela vai ter uma forma líquida. Eu posso ter óleos, tá? Então, óleos, beleza? E semissólidos é um intermediário entre sólido e líquido, tá? Então, o gel, tá? Pomadas, certo? Porque o que acontece? A pomada, se eu esfrego e não começa a ficar mais líquido, né? Só que ela tem um caráter um pouco mais sólido, então ela é denominada de semissólido, beleza? Então, fechou? Definimos questão das formas, tá? Agora, antes de entrar na questão dos remédios, é importante eu definir o seguinte, tá? Certas características que eu vou falar agora. Que o que acontece? Eu vou ter algo chamado de biodisponibilidade, tá? Isso são critérios importantes para que eu vou falar de remédios, beleza? Então, biodisponibilidade. O que é a biodisponibilidade? É a porcentagem do fármaco que é absorvido. Certo? O que é algo que é absorvido? Algo que está na nossa corrente sanguínea, tá? Então eu posso falar que o que? É a porcentagem do fármaco que está presente na corrente sanguínea. Então, vamos botar em exemplo. Vamos supor que eu tomei um comprimido que seja o que? 100 miligramas, tá? Só que eu faço um teste sanguíneo que vejo que lá numa veia minha, eu tenho, na verdade, uma concentração de 50 miligramas, tá? Dentro do meu corpo. Isso quer dizer que o quê? Que a biodisponibilidade do fármaco foi reduzida em quanto? Em 50%, certo? Eu tive uma redução em 50% do fármaco. E aí, ele ficou com quanto? 50% dentro do meu corpo. Ou seja, foram absorvidos 50% do fármaco. Então, a biodisponibilidade desse remédio que eu tomei é de 50%, beleza? E a biodisponibilidade, ela vai mudar de acordo com a via de administração. Então, por exemplo, na via
intravenosa, que justamente repetindo, a gente vai ver em aula futura, a via intravenosa, ela vai ter uma biodisponibilidade 100%. Por quê? Porque eu não vou ter um processo de absorção, certo? O remédio ele já vai ser colocado direto na minha veia, na minha corrente sanguínea. Ou seja, a absorção da via intravenosa vai ser 100%, tá? Na via oral, por exemplo, o que acontece na via oral? Eu vou ter o efeito de primeira passagem, tá? Que resumidamente, o nosso sistema gástrico vai reduzir a disponibilidade desse fármaco por conta da metabolização, tá? Que a gente viu lá no primeiro slide, certo? A metabolização, ela vai reduzir a biodisponibilidade do fármaco. Então, a via oral é justamente o que? Sofre o efeito da metabolização, tá? Então, nesse caso aqui, em que houve a redução de 100 miligramas para 50 miligramas, quer dizer que 50 miligramas que eu tomei, na verdade foram o que? Metabolizado e excretado, ou seja, não surtiu efeito no meu corpo, beleza? Então, biodisponibilidade é a porcentagem do fármaco que é absorvido, tá? E com isso, eu vou ter a definição de dois conceitos, tá? Que é a equivalência, tá? Valência e equivalente farmacêutico. O que são essas coisas? Bom, o que é bioequivalência e equivalente farmacêutico, tá? São critérios que a gente vai avaliar entre dois fármacos, beleza? Então, vamos lá. Bioequivalência é quando eu tenho dois fármacos que têm a mesma biodisponibilidade, tá? E o que é biodisponibilidade, que a gente acabou de ver? É justamente a porcentagem de absorção. Isso quer dizer que o quê? Que se eu tenho um fármaco X que tem uma biodisponibilidade de 80%, ou seja, quer dizer que se eu tomo um comprimido de 80 miligramas, eu vou ter no meu corpo absorvidos 80 miligramas, beleza? E eu tenho um fármaco Y que também tem 80% de biodisponibilidade. Isso quer dizer que o quê? Que se eu tomo 100 miligramas do remédio Y, eu vou ter 80 miligramas dentro do meu corpo, certo? Absorvidos. Isso quer dizer que eles são o quê? Bioequivalentes. Por quê? Porque eles têm a mesma biodisponibilidade, que é justamente a porcentagem do fármaco que é absorvido, certo? Então você pode falar que eles têm a mesma absorção, ok? Já equivalente farmacêutico, ele significa o quê? Quando tenho dois fármacos que têm a mesma forma, o mesmo via de administração, tá? E possuem a mesma princípio ativo, tá? Princípio ativo. Beleza? O que quero dizer com forma? Bom, se eu tenho um remédio XY, vamos botar remédio XY. Vamos supor que tanto X quanto Y sejam o que? Sólidos, certo? Eles são o que? Cápsulas, tá? Então eles têm a mesma forma, beleza? Via de administração. Bom, se eles são cápsulas, eles vão ser justamente o que? Uma via oral. Então eles vão ter o que? A mesma via de administração. E o que é? Eles têm o mesmo princípio ativo, tá? Então, por exemplo, a dipirona, certo? Que é para redução de dor. A dipirona, ela é um princípio ativo. Então, se o fármaco X e o fármaco Y tem dipirona, eles vão ter o que? O mesmo princípio ativo, tá? Isso é diferente de biodisponibilidade. Porque é justamente o que? Eu preciso que eles tenham a mesma concentração quando ingeridos, tá? Então, se o fármaco X e Y são equivalentes farmacêuticos, só que eles não necessariamente quer dizer que vão ter a mesma absorção no corpo, tá? Então eles podem ser diferentes, não podem ser bioequivalentes, beleza?
Um caráter principal, que o que? Equivalente farmacêutico, ele é muito testado em vidro, tá? O que é in vitro? É uma cultura, certo? É um meio que eu coloco, um ambiente que eu crio fechado e controlado, em que eu não vou usar seres vivos, tá? Então eu produzo remédios, eu testo se eles são equivalentes farmacêuticos em um ambiente fechado em que eu não preciso de seres vivos, né? Eu só preciso ver se eles têm a mesma forma, perfeito? Eu só preciso ver, bom, eles são cápsulas? São. Eles têm a mesma vegetimização? São. E eles têm o mesmo princípio ativo, né? Então eu vou ver o princípio ativo em laboratório, naquelas lâminas, certo? E eu vou ver se eles têm o mesmo princípio ativo. Então eles não precisam ser em vivo, eles são em vidro, tá? Já no caso do bioequivalência, eles precisam ser testados em vivo. O que é em vivo? Em seres vivos, tá? Porque como que eu vou saber se o fármaco X absorve 80%, tá? E que o Y absorve também os mesmos 80%? Testando em seres vivos, tá? Então, por exemplo, vou pegar um ratinho de laboratório, e aí eu vou injetar o fármaco X. Vou ver lá no sangue do ratinho em que tem 80% de biodisponibilidade. Já o Y eu injetei no ratinho, então também 80% de biodisponibilidade. Quer dizer que eu consigo afirmar que eles são bioequivalentes. Por quê? Porque eu utilizei o método em vivo. Eu não consigo utilizar o método in vitro na bioequivalência, né? Eu preciso de ver como que funciona a absorção em um ser vivo. Perfeito? Quando eu tenho um fármaco que é tanto bioequivalente quanto um equivalente farmacêutico, eu vou ter o que é chamado de equivalente terapêutico, tá? Então, o que é um equivalente terapêutico? É um remédio que é tanto bioequivalente quanto equivalente farmacêutico a um outro medicamento, beleza? E por que eu tô falando isso, tá? Eu vou copiar essa imagem aqui. Bom, troquei aqui para outro site. Por que eu tô falando sobre o equivalente terapêutico? Que é quando eu tenho dois fármacos que são bioequivalentes e tem uma equivalência farmacêutica. É porque os remédios genéricos, eles vão ter a mesma eficácia ou mesma biodisponibilidade, eles vão ser iguaizinhos aos remédios que são de marcas, beleza? Então, tanto o remédio que é genérico, ele vai ser um equivalente terapêutico, tá? Mas daí eu vou aprofundar mais, tá? Por quê? Porque eu vou definir o que é um outro tipo de remédio, que é chamado de medicamento de referência, tá? O que é um medicamento de referência? É quando eu tenho algo que seja inovador, tá? Ou seja, alguma indústria foi e criou um novo medicamento, um novo princípio ativo que cura uma certa doença que antes não havia no mercado. Então, por exemplo, vamos supor o HIV. O HIV é um vírus, certo? Ele não tem, hoje em dia, um medicamento próprio para ele. O que a gente consegue fazer são tratamentos, né? Que amenizam os riscos, beleza? O ponto é, vamos supor que uma empresa conseguiu criar um medicamento que seja para cura dessa enfermidade, certo? Para esse vírus. Então, é um medicamento que consegue atacar esse vírus e curar, certo? O paciente. Ele concorda comigo que vai ser um medicamento inovador, porque é um medicamento que não existe ainda, certo? Ele vai inovar o mercado. E o que essa empresa, essa indústria vai fazer? Ela vai patentear, certo? Vai criar uma patente desse princípio ativo. Então, esse princípio ativo se torna da empresa. E aí eles começam a vender esse medicamento, tá? Então, o medicamento começa a ser vendido e com isso eu só vou ter o quê? O controle daquele princípio ativo de uma empresa só, que é justamente o medicamento de referência, tá? Então, qual que é um problema que eu vou ter? Que eu vou ter um monopólio de um certo remédio, certo? Então eu vou ter um alto custo
para adquirir esse remédio. Perfeito? Após 20 anos dessa patente, o que acontece? Essa patente se expira, certo? E aí, outras empresas conseguem produzir esse princípio ativo, certo? Que antes era patenteado pela empresa de referência, tá? Então, o medicamento de referência aí deixa de ser de referência e se torna algo comum. E aí eu vou começar a ter o que? Os medicamentos similares. O que são medicamentos similares? São medicamentos que contêm o mesmo princípio ativo. Eles são equivalentes terapêuticos dos medicamentos de referência. A única questão é que eles vão ter marca, tá? Então vai ser a marca de alguma empresa. E o que seria um medicamento que é genérico? Medicamento genérico, ele não vai possuir marca, tá? Ele vai ter uma característica que vai ser 35% menor o preço dele. E ele vai justamente aparecer... Esqueci de escrever genérico aqui. Genérico. Ele vai justamente aparecer depois desses 20 anos pós-patente do remédio, tá? Então, depois da patente, eu posso ter o surgimento de medicamentos similares e medicamentos genéricos, tá? Medicamentos similares vão ser mais caros por ter uma marca e medicamentos genéricos vão ter um preço menor por ser justamente não ter marcas. Eles vão ter essa tarja amarela, que é justamente indicando o que é um medicamento genérico, tá? Coisas boas do medicamento genérico é que eles vão ter uma maior acessibilidade ao público, né? Em geral. Então, por ser mais barato, mais pessoas conseguem comprar esse tipo de medicamento. Só que um ponto importante, o medicamento genérico aí vai ter a mesma eficácia que o medicamento de referência e o medicamento similar. Por quê? Porque todos eles vão ser equivalentes terapêuticos. Isso quer dizer que o quê? Ambos vão ter a mesma bioequivalência e vão ser um equivalente farmacêutico. Mas então o que vai mudar? Por que o de marca vai ser mais caro? Porque o de marca às vezes vai apresentar formato mais simples, certo? Então, veja, formato, não forma. Porque o que acontece? O equivalente farmacêutico, eu preciso que eles sejam da mesma forma, tá? Só que o que eu quero dizer aqui são ter diferentes formatos. Que o medicamento similar, ele pode ter uma cápsula que seja menor que o genérico. Então, o genérico ele vai ter uma cápsula maior e o medicamento de marca ele pode ter um menor tamanho. Eu posso ter também uma diferente cor, tá? São critérios mais estéticos em relação ao remédio. Só que em questão de eficácia, de segurança, ambos vão ser iguais, beleza? Essa foi a aula de fármacos, beleza? Espero que vocês tenham gostado. E é isso, fechou? A gente vai falar agora de vias de administração.